Amém, aleluia. Amém, vamos desfrutar do hino. Amém. Amém, Senhor Jesus. Senhor Jesus. Amém. Depois da primeira estrofe não tem o ô, tá bom? Não tem o ô. Castelo forte é o nosso Deus, espada e bom escudo, Com seu poder defende os seus. com seu poder defende os seus, Em todo transe agudo. em todo trance agudo, com furor tenaz, ostenta Satanás, com ânimo cruel, astuto e muito rebelde, igual não há na terra. A força do homem nada faz. A força do homem nada faz. Sozinho está perdido. Sozinho está perdido. Mas nosso Deus socorro traz. Mas nosso Deus socorro traz. Em seu filho escolhido. Em seu filho escolhido. Sabes quem é Jesus? Quem é Jesus? O que venceu na cruz. Que venceu na Senhor cruz. dos altos céus. Senhor dos altos E sendo o próprio Deus. e sendo o próprio Triunfa na batalha. triunfa na batalha. Na batalha. Triunfa na batalha. Triunfa na batalha. Se nos quisessem devorar, Demônios não contados. demônios não contados, Não poderiam derrotar. não poderiam derrotar, Não ver-nos assustados. nem ver-nos assustados. O príncipe do mal, com seu plano infernal, já condenado está, vencido cairá, Por uma só palavra. 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 E a palavra ficará. Sabemos com certeza. Sabemos com certeza. E nada nos assustará. E nada nos assustará. Com Cristo por defesa. Com Cristo por defesa. Se pôs nos suceder. Se pôs nos Família, bens perder. famílias bens Se perder. tudo acabar. Se tudo E a morte enfim chegar. e a morte enfim chegar. Com Ele reinaremos. Com Ele
sozinho está perdido. Mas nosso Deus socorro traz. Mas nosso Deus socorro traz. Em seu Filho escolhido. Em seu Filho escolhido. Sabeis quem é? Jesus. Sabes quem é Jesus. O que venceu na cruz. Que venceu na cruz. Senhor dos altos céus. Senhor dos altos céus. E sendo o próprio Deus. Sendo o próprio Deus. Triunfa na batalha. Triunfa na batalha. Triunfa na batalha. Triunfa na batalha. Se nós quiséssemos derrotar demônios não contados, Não poderiam derrotar. não poderiam derrotar, Nem ver-nos assustados. nem ver-nos assustados. O príncipe do mal. Príncipe do mal, Com seu plano seu plano infernal. Já infernal, condenado já está. condenado está, Vencido cairá. vencido cairá, Por uma só palavra. por uma só palavra. E a palavra ficará. Sabemos com certeza que nada nos assusta. Cristo por defesa. Com Cristo por defesa. Se pois nos suceder, família bens perder, se tudo acabar e a morte enfim chegar, com Ele reinarei. Bem, assim ó, por uma só palavra, por uma só palavra. Triunfa na batalha, triunfa na batalha, triunfa na batalha, triunfa na batalha. Igual não há na terra, o nosso Deus, igual não há na terra, é o nosso Deus, igual não há na terra, é o nosso Deus. Amém, Senhor Jesus. A palavra profética em Zacarias é nossa realidade hoje, irmão. Tudo o que temos feito não é por nossa força. Fala para o irmão do seu lado. A palavra profética em Zacarias é nossa realidade hoje. Tudo o que temos feito não é por nossa força. Amém. Não é algum grito de guerra, não? Senhor Jesus. Próximo hino que nós vamos desfrutar é o S19. Amém. Senhor Jesus. Só procurar aqui. Amém. S19. Vamos exército. Senhor
Jesus. Somos exércitos de Deus, já prontos para batalhar. Amém. Para expulsar a Satanás e o seu. Amém. Do lado do Senhor lutar. Amém. Para a vitória enfim obter. Amém. O sangue vamos aplicar. Do testemunho a palavra ter. Amém. E nossa vida não amar. E nossa vida não ama. 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 Amém. Vamos proclamar junto o coro. Amém. Fortalecidos no Senhor e na força do seu poder, cheios de moral, desanimar jamais. Cheios de moral, desanimar jamais. Cheios de moral, desanimar jamais. Cheio de moral. Agora sim, ó. Os irmãos vão proclamar, cheios de moral, aí as irmãs desanimar jamais. No mesmo ritmo, amém? Vai. Cheios de moral, Desanimar jamais. cheios de moral, Desanimar jamais. cheios de moral. Desanimar jamais. Amém. Amém. Senhor Jesus. Agora vamos fazer assim. É um grito de guerra com o primeiro parágrafo da música. Amém. Amém. As palmas, vai. Somos exércitos de Deus. Somos exércitos de Deus, Já prontos para batalhar. já prontos para batalhar, Para expulsar a Satanás. para expulsar a Satanás. Do lado do Senhor lutar. Do lado do Senhor lutar, Para a vitória enfim obter. para a vitória enfim obter. O sangue vamos aplicar. O sangue vamos aplicar. Do testemunho a palavra. Do testemunho a palavra. E nossa vida não ama. E nossa vida não ama. E nossa vida não ama. E nossa vida não. E nossa vida não. Então invoca, ó Senhor. Amém. Exércitos de Deus, já prontos para batalhar, para expulsar a Satanás e o seu, do lado do Senhor lutar, Para a vitória enfim obter. para a vitória enfim obter. O sangue vamos O aplicar. sangue vamos aplicar. Do testemunho a palavra Do ter. testemunho a palavra E ter. nossa vida não E amar. nossa vida não amar. Fortalecidos no Senhor e na força do seu poder, Na força do seu poder. cheios de moral, desanimar jamais. Cheios de moral, desanimar jamais. Para combater, Firmai-vos, pois a ordem é. Lutando contra a carne e sangue não. Mas contra o velho e vil dragão. ele nos quer desanimar, nos esfriar e isolar. Em nossa mente tenta trabalhar, quer nos levar a desertar. Fortalecidos no Senhor e na força do seu poder, na força do seu poder, cheios de moral, desanimar jamais. Não pra cima dele. Cheios de moral, desanimar jamais. Pra resistir
no dia mal. A armadura Deus nos dá. Deus nos dá. Cingindo-nos com a verdade assim. Verdade assim. Coraça da justiça há. Calçados Com a preparação do Evangelho da paz. Dá fé o escudo embraçando assim. Então, os dados vamos apagar. Fortalecidos do Senhor, e na força do seu poder, Como é que é? na força do seu poder. cheios de moral, desanimar jamais. Não pra cima dele. Cheios de moral, desanimar jamais. O capacete pois tomar, Faz nossa mente resguardar. Das fortalezas e sofismas vir. e sofismas vir. E o inimigo E o levantar. inimigo levantar. A espada do Espírito O tem. Espírito tem. E a palavra sã de E a Deus. palavra sã de Deus. Com toda oração e Com toda súplica. oração e súplica. Perseverando com Perseverando você. com você. Fortalecidos do Senhor, e na força do seu poder, Aqui é. Na força do seu poder. cheios de moral, desanimar jamais. Cheios de moral, desanimar jamais. Fortalecidos do Senhor e na força do seu poder, cheios de moral. Agora aí pergunta para o irmão do seu lado, diga, desanimar? Diga assim, irmão, desanimar? Jamais. Desanimar jamais. Desanimar jamais. Desanimar jamais. Armados. Assim, ó, armados. Para combater. Para combater. Armados. Armados. Para combater. Armados para combater. Amém. Senhor Jesus. Ó Senhor Jesus. Senhor Jesus. A estrofe 3 da imersão diz assim: depois do julgamento feito por Cristo, não haverá mais nada contrário a Deus. Amém? Vamos repetir junto. Depois do julgamento Feito por Cristo, não haverá mais nada contrário a Deus. Pela nossa obediência. Diga assim, pela minha obediência. Pela minha obediência, Toda desobediência será punida e varrida para o lago de fogo. toda desobediência será punida e varrida para o lago de fogo. Amém. Amém. E os últimos inimigos vencidos serão a morte e o Hades. Amém. Assim o trabalho de Cristo terminará. O tempo será encerrado e seremos introduzidos na eternidade. Amém. Diga assim, eu quero ser introduzido Eu quero ser introduzido na eternidade. na eternidade. Amém. O ponto 2 agora. Ó Senhor Jesus. Amém. Deus constituiu a Cristo como juiz e rei. Amém. Para julgar e reinar sobre todas as coisas. Amém. Ó Senhor Jesus, Amém. vem Senhor nos governar. Vem Senhor nos julgar. Amém. Ó Senhor Jesus, porque nós Amém. precisamos de Ti. Precisamos, Senhor, do Teu julgamento. Sim. Para sermos, Senhor, filhos maduros e obedientes. Sim. Ó Senhor Jesus. Amém. Tudo o que não está de acordo com Deus, Ele julga. Ó Senhor Jesus, vem Senhor nos julgar. Amém. Ó Senhor Jesus. Amém. O que tem acontecido entre nós é julgamento de Cristo. Sim. Todo aquele que não está sujeito à autoridade de Deus será pouco a pouco varrido. Eu quero estar sob a autoridade do Senhor. Eu quero estar Sob a autoridade do Senhor eu quero estar. Sob a autoridade do Senhor
Amém. Vamos desfrutar agora do hino S139. Com sua armadura nos cobrir, Sem medo, sem temor, sem medo, sem temor, mas cheio de de vigor. O inimigo vamos perseguir, cingidos a avançar, sem nada irá nos abalar. Deus com seu poder nos faz prevalecer e fecha toda brecha que sobrar. Somos para Cristo e seu reino, estamos decididos a lutar. Vamos recuar, não, sempre avançar, até a sua meta alcançar. Somos para Cristo e seu reino, estamos decididos a lutar. Vamos recuar, não, sempre avançar, até a sua meta alcançar. Já nos preparou, devemos pois sair e nos dispor. Seu evangelho assim, pregar até os confins, trazendo até ao reino superior. se Deus nos chamando Deus está, nos chamando está, a fim de seu querer a executar. fim de seu querer executar. Não pode em nosso ser, não pode em nosso indiferença ser, ver. indiferença ver. É grande a terra adiante a conquistar. Somos para Cristo e seu reino, estamos decididos a lutar. Vamos recuar, não, sempre avançar, Até a sua meta alcançar. somos para Cristo e seu reino, estamos decididos a lutar. Vamos recuar, não, sempre avançar, até a sua meta alcançar. Oh, nos leva a te seguir, negar o eu e sempre prosseguir. a nossa cruz tomar. A nossa cruz tomar, jamais atrás voltar. Queremos ao Espírito ouvir. A igreja A está ao igreja viver, é tal viver, para a sua vida e é nosso para a crescer. sua vida e nós crescer. Nos aperfeiçoar, ao reino nos levar. Ao reino nos Com levar, Cristo, reis, com Cristo, ministros reis, e ministros a reger. Somos para Cristo e seu reino, estamos decididos a lutar. Vamos recuar, não, sempre avançar, até a sua meta alcançar. Somos para Cristo e seu reino, estamos decididos a lutar. Vamos recuar, não, sempre avançar, até a sua meta alcançar. O Senhor quer nos revestir, O Senhor já nos com revestiu, sua armadura nos cobrir. com sua armadura nos Sem cobrir. medo, sem temor, Sem medo, sem mas temor, cheio de vigor. mas cheio de vigor. O inimigo vamos O inimigo perseguir. vamos perseguir, Cingidos a avançar, se nada irá nos abalar. Deus com seu poder nos faz prevalecer e fecha toda a brecha que sobrar. Somos para Cristo e seu reino, estamos decididos a lutar. recuar, Não, sempre avançar, até a sua meta alcançar. somos para Cristo e seu reino, estamos decididos a lutar. Vamos recuar, não, sempre avançar, sim, até a sua meta alcançar. Oh, nos leva a te seguir, Devemos nos cair, nos dispor. seu evangelho assim, pregar até os confins, Ao reino
sempre avançar, Sim. até a sua meta alcançar. Somos para Cristo e seu reino, estamos decididos a lutar. Vamos recuar, Não. sempre avançar, Sim. até a sua meta alcançar. Ó, nos leva a te seguir, Negar o eu e sempre negar o prosseguir. eu e sempre prosseguir. A nossa cruz A tomar. nossa cruz Jamais tomar, atrás voltar. jamais atrás voltar. Queremos ao Espírito ouvir, a igreja é tal viver, é para a sua vida e nós crescer, nos aperfeiçoar, ao reino nos levar, com Cristo reis e ministros a reger. Somos para Cristo e seu reino, estamos decididos a lutar. Vamos recuar, Não. sempre avançar, Sim. até a sua meta alcançar. Somos para Cristo e seu reino, estamos decididos a lutar. Vamos recuar, Não. sempre avançar, até a sua meta alcançar. Até a sua alcançar, até a sua meta alcançar. A meta a alcançar, a meta a alcançar, com Cristo reinar, com Cristo reinar. A meta a alcançar, com Cristo reinar. A meta a alcançar, com Cristo reinar. A meta a alcançar, com Cristo reinar. Amém, Senhor Jesus. Senhor Jesus, amém. Queria convidar agora o irmão José Fábio e o irmão Geraldo para orarem na mesa. Enquanto isso, irmãos, vamos orar individualmente. Amém? Senhor Jesus. Ó Senhor Jesus, 1 minuto orando individualmente e depois os irmãos oram na mesa. Ó Senhor Jesus, Senhor Jesus, Senhor Jesus, Senhor, perdoa os nossos pecados, Senhor. Senhor Jesus, lava-nos, Senhor, com teu precioso sangue, Senhor. Nos purifica, Senhor, para estarmos de modo digno, Senhor, participar da tua ceia, Senhor. Senhor Jesus, Senhor, essa obra tão maravilhosa, Senhor, redentora, Senhor. Senhor Jesus, que nos redimiu, Senhor. Ó Senhor Jesus, que nos trouxe de volta, Senhor, a Deus, Senhor. Senhor Jesus, hoje desfrutamos dessa obra, Senhor, em comunhão, Senhor. Senhor, com o Pai, com o Filho e com o Espírito Santo, Senhor. Senhor Jesus, tão obra importante, Senhor, que transformou as nossas vidas, Senhor. Senhor Jesus, que nos dá um reino, Senhor. Senhor, prepara tudo para cada um de nós, Senhor. Prepara os nossos caminhos, Senhor, fortalecidos na Tua palavra, Senhor. Senhor Jesus, Senhor, nos lava dia a dia com a Tua palavra, Senhor, que é a palavra que nos purifica, Senhor, é a palavra que nos sustenta, Senhor. Senhor, abençoa esses símbolos aqui presentes, Senhor. Senhor Jesus, sabemos que é apenas símbolo, Senhor. Senhor Jesus, mas deve ser cumprido, Senhor, como o Senhor deixou para cada um de nós, Senhor. Senhor Jesus, a nós deve apenas obedecer, Senhor, e cumprir as Tuas palavras, Senhor. Senhor Jesus, Senhor, nos transforma dia a dia, Senhor, em servos fiéis, Senhor, e obedientes, Senhor, à Tua palavra, Senhor. Senhor, abençoa os profetas, Senhor, que o Senhor escolheu, Senhor, para transmitir a Tua palavra, Senhor. Senhor, para dar direção à Tua obra, Senhor. Senhor Jesus, retira qualquer sentimento de dúvida, Senhor, que pode haver em nosso ser, Senhor. Senhor Jesus, porque queremos crescer, Senhor, e amadurecer, Senhor, porque almejamos o Teu reino, Senhor, almejamos estar em Ti, Senhor. Senhor Jesus, Senhor, abençoa grandemente a Tua igreja, Senhor. Senhor Jesus, amém. Ó Senhor Jesus, ó Senhor Jesus, Senhor Jesus, diante da Tua mesa, Senhor, diante da grandiosa obra
que o Senhor realizou por cada um de nós. Ó Senhor Jesus, que o Senhor possa nos perdoar antes da gente partir esse pão. Ó Senhor, por as nossas fraquezas. Senhor Jesus, porque por tudo que nós fizemos, Senhor, que não te agradou. Que o Senhor nos perdoe, Senhor. Nós não temos força. Precisamos de Ti. Ó Senhor Jesus, diante dessa mesa, Senhor. Nos arrependemos. Nos perdoa, Jesus Cristo. Ó Senhor Jesus. Senhor, diante desse símbolo que representa o que o Senhor fez. Ó Senhor Jesus, que o Senhor santifique esse símbolo, esse pão, esse cálice, que representa teu corpo e teu sangue. Ó Senhor Jesus, Senhor Jesus, muito obrigado, Senhor, muito obrigado pelo Senhor ter descido do céu, ó, ter morrido por nós, ó Senhor Jesus, mas ao terceiro dia, Senhor, o Senhor ressuscitou, ó Senhor Jesus, foi aceito diante do nosso Pai, ó Senhor Jesus, hoje nós podemos, Senhor, nos chegar a Ele, pelo teu sacrifício. Senhor Jesus, muito obrigado, Senhor, em nome da tua igreja, Senhor, obrigado por tudo, por nós estar juntos aqui reunidos, ó Senhor Jesus, se não fosse o Senhor, nós estaríamos perdidos nesse mundo tenebroso, ó Senhor Jesus, mas graças ao Senhor, santifica, Senhor, nos santifica, para a gente poder crescer junto, amadurecer, ó Senhor Jesus, ser um com a tua obra, para trazer o Senhor de volta. Ó Senhor Jesus, a edificação da igreja, Senhor, vai trazer o Senhor de volta. Ó Senhor Jesus, muito obrigado, Senhor. Amém. Jesus é o Senhor.
Amém. Nós compartilhamos ontem com os irmãos a necessidade para o momento atual. Poderia ler aqui na íntegra a mensagem dos irmãos, tá bom? Assim, é com grande alegria que compartilhamos com vocês o progresso da implantação do nosso CEAP em Cabo Verde, na África. Amém? Já fechamos o contrato da locação da casa onde será a sede do CEAP. Já formamos uma equipe de 6 comportores, falei ontem que inclusive tem um daqui de Angicos. Amém? De comportores que já estão em processo de obtenção dos passaportes. E já elaboramos um orçamento para a impressão inicial de 10.000 livros, essenciais para o início da evangelização no país. O custo total desse empreendimento foi orçado em R$100.000. Assim que apresentamos essa necessidade, já recebemos algumas contribuições generosas de 3 irmãos das igrejas em Delmiro Gouveia, Serra do Mel, Santa Cruz. Amém? Mais um irmão da igreja em Natal também. Acreditamos que, ao nos unirmos na propagação do Evangelho do Reino, estamos contribuindo para apressar a volta do Senhor. E no futuro receberemos o nosso galardão. Urgimos a necessidade de arrecadar os 83.000 restantes. Amém? Até novembro, pois a casa já foi alugada e os coordenadores já estão prontos para iniciar as atividades do CEAP. Estendemos o convite a todas as igrejas e irmãos individuais que desejarem participar desse grandioso empreendimento celestial. Amém? Que o Senhor nos abençoe abundantemente a cada um de nós, inspirando corações voluntários e generosos para honrar a sua obra com seus recursos materiais. Li aqui na íntegra, né? Amém? Então, já compartilhei ontem com os irmãos para nós, hoje, né, firmos preparados para ofertar. Os que não vieram ontem, mas que estão aqui hoje, também podem ofertar. É bom já até disponibilizar aí o Pix mesmo da igreja, se algum irmão quiser fazer um Pix, tá bom? Para a conta da igreja, se não tiver a oferta em espécie, se quiser ofertar via Pix, pode ofertar pelo Pix. Você tem aí, Franciele? Está aí já? Amém. Então vamos, né, participar dessa oferta, participar da graça. Amém? Pode cantar o hino, né? Tem um hino aí preparado. O Pix aqui, quem quiser tirar uma foto, eu acho que os irmãos, a maioria já sabe o Pix, já tem o Pix da igreja. Então já pode colocar o hino aqui para a gente começar. Amém? Jesus é o Senhor. Oi? Amém? Vamos lá. Eu sei que vem de Deus, e se de pé estou, a sua mão me sustentou. Quero te entregar uma oferta de amor, pois tudo que eu sou, coloco em teu altar. A maior oferta foi meu Deus que ofereceu, dando o seu filho que na cruz por mim morreu. Eu quero trazer minha oferta ao Senhor, expressando meu amor por tudo que me deu. Eu quero mostrar a minha eterna gratidão, oferta que vem do coração que Deus colocou, oferta de amor. Tudo que tenho, eu sei que vem de Deus, e se de pé estou, a sua mão me sustentou. Quero te entregar uma oferta de amor,
Eu quero trazer minha oferta ao Senhor, expressando o meu amor por tudo que me deu. Eu quero mostrar a minha eterna gratidão, a oferta que vem do coração que Deus colocou, oferta de amor. Eu quero mostrar a minha eterna gratidão, oferta que vem do coração que Deus colocou, oferta de amor. Amém. Os irmãos que fizeram oferta via Pix, por favor, me envie o comprovante, que é para a gente dar destino, tá bom? Essa oferta, saber que o que entrou na conta da igreja é para essa finalidade, tá bom? Então me envie o comprovante para a gente. Agora vamos fazer uma oração, vamos ficar de pé para abençoar as ofertas. Israel, por favor, fazer essa oração, amém? Senhor Jesus, ó Senhor Jesus, ó Senhor Jesus, muito obrigado, Senhor, porque o Senhor vem nos dar condição de ofertar ao Senhor. Senhor Jesus, essa oferta de amor. Senhor Jesus, ó Senhor Jesus, muito obrigado, Senhor, de ter irmãos, Senhor, que a gente pode contar. Ó Senhor Jesus, ó Senhor Jesus, muito obrigado, Senhor, pela igreja. Senhor Jesus, abençoa, Senhor, essas ofertas. Senhor Jesus, ó Senhor Jesus, que abençoa, Senhor, os irmãos que ofertaram. Senhor Jesus, também, Senhor, abençoa os irmãos que não ofertaram. O Senhor sabe o motivo. Senhor Jesus, Senhor Jesus, amém. Amém. Aleph, você pode vir aqui, mas porque está pesado aqui para levar com o neguinho. Fazer. Não, mas pode ir com ele. O peso é só brincadeira, tá bom? Só para você ir lá com ele. Amém. Sérgio vai dar continuidade à mensagem, tá bom? De ontem. Amém. Amém. Senhor Jesus, essa semana nós iniciamos a carta de João à igreja em Tiatira. Capítulo 2, versículo 18. Ao anjo da igreja em Tiatira escreve: essas coisas diz o Filho de Deus, que tem os olhos como chama de fogo e os pés semelhante ao bronze polido. Conheço as tuas obras, o teu amor, a tua fé, o teu serviço, a tua perseverança, e as tuas últimas obras, mais numerosas do que as primeiras. Amém. Senhor Jesus, graças ao Senhor, irmãos, pela palavra do Senhor, que Deus tem falado para nos advertir, nos alertar e nos levar a permanecer vigilantes. Nós já estamos vivendo a era do Apocalipse. O que é que vocês acham? Já estamos vivendo a era do Apocalipse. Antes de entrar aqui nessa carta, é interessante nós entendermos que, historicamente, as coisas que estavam acontecendo aquelas 7 igrejas, essas 7 igrejas mencionadas aqui na Ásia, serviram para que o Espírito pudesse nos mostrar a condição da igreja ao longo do tempo, até os nossos dias. E entendermos que essa é a nossa história.
precisamos entender que essa é a nossa história. Não é que Deus teve uma igreja no período de Éfeso, né? E embora elas coexistissem ali ao mesmo tempo, a condição delas eram diferentes, mas era a igreja de Deus. Era a igreja de Deus. Hoje, graças ao Senhor, o Senhor ele está nos alinhando. E como é que ele está nos alinhando? Por meio do falar profético. Logo no final do primeiro século, nós sabemos que o último apóstolo a dormir no Senhor, daqueles que foram contemporâneos ali do Senhor, com exceção do apóstolo Paulo, como ele mesmo fala, que foi como que nascido e fora do tempo, mas ainda assim, Deus mesmo, o próprio Senhor Jesus, foi quem o chamou e quem o instruiu acerca da economia de Deus. Tudo aquilo que Paulo transmitiu era a revelação dada diretamente do Senhor Jesus. Alguns naquela época questionavam o apostolado de Paulo, por ele não ser um dos 12 que foram escolhidos pelo Senhor. E hoje, irmãos, nós vemos que essas mesmas coisas têm acontecido nos nossos dias. Há aqueles que se levantam e questionam o falar do servo de Deus, questionam o falar da boca de Deus nessa era. Em todas as épocas o Senhor ele teve alguém por meio do qual ele falou e deu a direção ao seu povo. E hoje não é diferente. Mas dentre esses, o último a dormir no Senhor foi o apóstolo João. E no final, ou seja, depois da sua partida, muitas coisas aconteceram na igreja, mesmo a igreja em Éfeso, tendo sido instruído, nós já estudamos, né, já vimos a carta aos Efésios, e vemos que Paulo ele permaneceu um bom período ali naquela igreja, né, podemos até dizer que ali foi inaugurado ali um centro de aperfeiçoamento, de onde muitos obreiros saíram dali e foram fazer a obra do Senhor, cumprir a vontade de Deus, levantando igrejas. Caso, por exemplo, de Colossenses, que de lá saiu Epáfras, muito provavelmente, né, próprio apóstolo ele disse que não tinha ido em Colossos, mas alguém que foi instruído e aperfeiçoado pelo apóstolo Paulo, ele levou essa palavra até aquela cidade, né? E esse era o desejo de Paulo ir lá. Se ele foi ou não foi, nós não sabemos, mas uma coisa é certa, essa palavra de instrução, por meio daquele centro, ela se espalhou, né? Mas o que acontece? Que o próprio apóstolo mostrou que ao final de sua partida, lobos vorazes se infiltrariam na igreja. Não com o objetivo de cuidar, mas de devorar, sabe? De causar dano e perturbação no meio do povo de Deus. E foi exatamente isso que aconteceu. Mesmo que no período da igreja em Éfeso, essas coisas ainda não fossem tão fortes, porque eles por terem o conhecimento, o ensinamento, eles sabiam quem era o falar de Deus e quem não estava falando por Deus, eles diferenciavam, né, a direção de Deus, mas eles caíram no formalismo, né, ficaram mecânicos, sabe, irmãos, conhecer não é o problema. É quando você se apoia no conhecimento e torna esse conhecimento um formalismo, sabe? Uma tradição na igreja. Deixando de viver pelo Espírito, deixando de viver pela palavra de Deus, a direção viva da palavra de Deus. A igreja, ela é edificada por meio do Espírito e vida que há na palavra. Quando você tira o Espírito e a vida, e resta apenas o conhecimento, isso não edifica a igreja. Esse era o problema da igreja em Éfeso. Então, irmãos, nós, graças ao Senhor, o Senhor está nos restaurando, sabe, irmãos, levando-nos a sair da tradição, do formalismo, para vivermos no Espírito, e extrair vida da palavra de Deus. A imersão da palavra é o que os irmãos da igreja em Éfeso precisavam, sabe? O Senhor advertiu dizendo que se arrependesse e voltasse, né, ao primeiro amor. O primeiro amor é a essência, o amor aqui não é o nosso amor natural, mas é o amor proveniente da vida de Deus, do Espírito.
É esse amor, irmãos, que nos entrelaça um ao outro, fazendo esse tecido de amor ser confeccionado. Sem esse amor, a igreja não é edificada. Mas onde está o amor? Está na vida de Deus, que está na palavra de Deus. E é a palavra que vai entrelaçando-nos. É essa palavra que vai nos fazer, estar fazendo um. É por isso que hoje, na era em que nós estamos vivendo, o Senhor está nos alinhando, nos tornando um só, sabe? Não só em espírito, mas também em pensamento, tendo a mesma disposição mental. Deus, Ele está nos entrelaçando de tal forma, estamos tão unidos, sabe, irmãos, que é como aquele tecido egípcio, né? É quantos fios por polegada? 1000 fios, né, por polegada quadrada. Ele é tão compacto, veja, é tantos fios, mas tão compacto que não penetra nada, não há nenhum espaço. Não passa, a água não passa para o outro lado. Irmãos, Deus, Ele está nos confeccionando de tal maneira que está preenchendo todos os espaços, para não ficar nenhum buraco, sabe, nenhuma frecha, pela qual a vida venha a sair, a vida venha a vazar. Mas esse tecido está contendo a vida de Deus. Aleluia. Então eu queria que nós entendêssemos isso, que essas igrejas é a nossa história. Você pode dizer, a igreja em Tiatira é a sua história? Também é. A igreja em Tiatira era uma época da igreja. Quando você olha para o período que compreende o século V, né, metade do século V até o início do 16º século, onde que a própria história reconhece que é chamado de Era das Trevas. É o período da igreja em Tiatira. Irmãos, a igreja estava lá. A igreja estava lá. Mesmo no meio do caos em que a igreja em Tiatira se encontrava, o período da igreja, tá certo? O nome é para nós entendermos. Mas entenda, esse período é um período da igreja que o inimigo de Deus, ele não só, no final, por meio da igreja em Pérgamo, ele conseguiu juntar, sabe, unir, misturar o mundo com a igreja, mas quando chega na igreja em Tiatira, ele conseguiu exatamente o que ele queria. Ele misturou o mundo com a igreja e isolou a igreja. Nessa época, não tinha a palavra de Deus. Onde é que as pessoas estavam? Aqueles que tinham a palavra de Deus estavam aonde? Nos mosteiros, nos conventos. E quando se lia a palavra de Deus, ainda era em latim, né? Para que ninguém entendesse. E não era acessível a todo mundo. Não era acessível, tá certo? Provavelmente, se vivêssemos naquela época, né, sem status social, sem alguma posição ou riqueza, nós não tínhamos acesso. A salvação não era para todos, era para uma pequena classe de pessoas. Isso o inimigo de Deus conseguiu fazer por 1000 anos. É por isso, irmãos, que nessa época nada avançou, nada progrediu. Mas eu pergunto, a igreja estava lá? Estava. Só que estava mergulhada numa condição caótica. Tá certo? Então nós precisamos entender que essa é a nossa história. Quando você lê Apocalipse, leia dessa maneira. Essa é a sua história. E por que Deus ele está nos fazendo, nesse período, ver todas essas coisas? Para que nós não venhamos a cair nos mesmos erros. Você pode cair no erro da igreja em Pérgamo. Tá certo? A igreja em Tiatira, hoje, nesse livro, nós só demos início aos 2 versículos, né? E encorajo os irmãos a continuarem lendo. Irmãos, vamos valorizar a palavra de Deus, vamos valorizar os livros. O que nos diferencia, sabe, da maioria dos filhos de Deus, é o apreço que nós temos pela palavra de Deus. Essa é uma característica da igreja em Filadélfia. Eles têm a palavra e o nome do Senhor. Eles não negam o nome do Senhor. E eles têm também a palavra de Deus. Não só a palavra, a Bíblia, tá certo? A palavra escrita, mas eles têm a palavra profética. Qual é a diferença da igreja em Filadélfia das demais? É que havia direção,
havia a palavra profética. Essa palavra aqui em Filadélfia não é simplesmente isso aqui, ó. Éfeso tinha, Esmirna tinha, Tiatira tinha a palavra? Tinha a palavra, mas não tinha o falar profético. Não tinha o falar que dava direção à igreja. Por que não tinha essa palavra? Porque eles estavam envolvidos com poder, com disputas, sabe? Eles estavam envolvidos com o mundo. E quando você se envolve, sabe, irmãos, com outras coisas que não é a palavra de Deus, o resultado é caos, é degradação, tá certo? Na sua vida pessoal pode acontecer isso, e numa igreja pode acontecer isso. Se a igreja, principalmente por meio daqueles que estão à frente da igreja, abandonar o falar profético, a direção de Deus, por meio de sua palavra, todos os irmãos eles vão seguir. Todos os irmãos eles vão atrás. Então, precisamos estar claros disso. Não diga assim, onde tiver a palavra de Deus, eu concordo. Não é dessa maneira. Deus, ele só fala por uma boca. Ele só tem uma direção. E ele transmite isso por meio dos mensageiros nas igrejas. Por isso que a carta, todo o início, é escrita ao anjo da igreja em Éfeso, ao anjo da igreja em Esmirna, e por aí vai. O anjo aqui é no sentido de mensageiro. Deus ele está falando, a quem Deus deu a palavra em Apocalipse? A João, não foi? Mas essa palavra foi transmitida aos mensageiros da igreja. Você perceba a importância daqueles que estão à frente, sabe, irmãos, que tem a palavra de Deus em permanecer fiel àquilo que Deus falou, àquilo que Deus fala. Ele vai conduzir a igreja de acordo com a vontade de Deus. Mas quando ele introduz, ele filtra a palavra de Deus, ele pega aquilo que ele julga ser o mais correto para a igreja, sabe, irmãos, aí é onde nós nos perdemos. E aí onde a igreja começou a decair. Pérgamo e em Tiatira. Em Tiatira eles não ouviam mais o falar do Senhor. Existe uma figura feminina aqui que é Jezabel, né, que é mencionada aqui na igreja em Tiatira. Então, a quem eles davam importância? Era o falar do Filho de Deus ou a essa mulher? Até hoje, pasme, é dessa maneira, né, no aspecto espiritual em que se encontra a igreja em Tiatira, tá bom? Então eu vou só ler aqui o livro, a página 59, para nós darmos essa introdução, só falei essa introdução para nós entrar aqui no restante da mensagem. Olha só o que é que diz. Vejamos agora a igreja em Tiatira. Sobre ela, uma nota da King James atualizada diz, Tiatira, atual, Axa, se eu não me engano é uma cidade turca, né? Na Turquia. Tiatira hoje está situada nesse país. Foi fundada por Seleuco entre os anos 311 e 280 a.C., com o objetivo de ser um posto militar avançado. Lídia, uma vendedora de púrpura, encontrada por Paulo na cidade de Filipos, era natural de Tiatira. Terceiro parágrafo diz assim, a palavra grega Tiatira quer dizer sacrifício aromático ou sacrifício incessante. A cidade de Tiatira ficava a 48 quilômetros do sudeste de Pérgamo. Cada uma de suas associações comerciais era dedicada a um patrono ou patrona, ambos divinos, cujos eventos sociais travam-se na adoração desses deuses. Lembra alguma coisa? Né? Por exemplo, aqui em março, né, o que é que se comemora? Quem é o padroeiro, né, que é o patrono de Angicos? Né, Dedé, né? Vocês estão entendendo? Amém. A carta a Tiatira é a mais longa das 7 e a peça central de todas. Isto é estranho, considerando que Tiatira era a menor cidade e a menos significativa. Tendo visto isso, tá certo? Senhor Jesus, no início da igreja, olha só como é que o Senhor se apresenta a essa igreja. Ao anjo de Tiatira, escreve, estas coisas diz quem? O Filho de Deus, que tem
os olhos como chama de fogo e os pés semelhante ao bronze polido. Então, dê atenção a essas três coisas. Ele inicia essa carta mostrando, sempre que ele fala, né, no início da carta, diz respeito, ele quer chamar a atenção a alguma coisa de errado que havia nessa carta. Eu vou usar essa expressão, ele dava uma indireta, mas era mais direta do que indireta, tá certo? O que é que ele quis dizer? Essa carta, eles precisavam entender que quem falava aqui, estas coisas, diz o Filho de Deus. Irmãos, quem é que fala na igreja é quem? O Filho de Deus. A primazia no falar tem que ser de quem? Do Filho de Deus. Preste atenção, não é o homem que está falando. O Senhor, Ele usa a boca daqueles que Ele escolheu, mas quem fala é Deus. Senhor Jesus. Ó Senhor Jesus. Então, na igreja, devemos ouvir apenas, irmãos, ao Filho de Deus. Tá certo? Muitos têm se levantado e têm questionado isso. Não, agora estão ouvindo um homem. Não. O Senhor, Ele tem uma boca aqui nessa terra, e nós reconhecemos isso. Sabe, irmãos, é um perigo nós não entendermos e não vermos isso. A história do povo de Israel deixa claro que todas as vezes que eles não reconheceram por quem Deus falava, eles tiveram problemas. É o caso de Miriam, de Arão, né? Daqueles camaradas lá que foram engolidos, Datã e Abirão, né? Que foram engolidos pela terra. Todos eles questionaram a boca de Deus. Aí o Senhor veio falar, por exemplo, para Miriam e Arão, olha, com vocês eu falo, e quando eles se queixaram, não foi Moisés que foi se queixar contra né, não, diante de Deus. Miriam, não, a Bíblia fala assim, Deus os ouviu. Não precisa, irmãos, sabe, nós fazermos nada, Deus está ouvindo tudo, Deus está vendo tudo. Ele está observando todas as coisas. Às vezes nós podemos querer, sabe, tomar partido e ficar com raiva. Não se preocupe, é Deus que está vendo tudo. Hoje Pedro ele estava falando que o que acontece hoje é a ação de um agente externo. Não é o homem que se rebela, mas tem um agente externo que é esse, né, safado, né, que é o inimigo de Deus, Satanás, que usa essas pessoas, instiga essas pessoas, dentre o povo de Deus, para questionar a boca de Deus. Aí o que foi que Deus falou para eles? Com vocês eu falo por meio de sonhos, né, mas não é assim com o meu servo Moisés, com ele eu falo boca a boca. Deus tem uma boca naquela época, ele tinha uma boca que era quem? Moisés. Deus falava, Moisés falava, dava direção para o povo. Deus falava, Moisés dava direção para o povo, e o povo seguia. E quando ele seguia a direção de Deus pela boca de Moisés, o povo ele avançava, o povo progredia. Quando eles não ouviam, eram castigados. Esse é o perigo de não ouvir a boca de Deus. Mas quem fala é Deus. Então quem fala, quem está fazendo essa obra, irmãos, não é Pedro Dong. Ele não tem essa capacidade. Ele é meramente um servo de Deus, mas quem está fazendo a obra, irmãos, é a palavra que Deus está dando por meio de sua boca. E nós cremos nisso. Por que essa palavra ela não tem sido eficiente na vida de alguns? Porque não creem. É por isso que ele tem dado tanta ênfase às crianças, aos adolescentes. Por que está acontecendo tantas coisas no meio deles? Porque eles são simples e obedientes, eles creem, eles ouvem a palavra e começam a praticar. Né? Por exemplo, o grito de guerra, para os tora, os troncos, né? É os tora, né? As tora, né? Para as tora, tem muita tora ainda que tem dificuldade de fazer grito de guerra, mas eles são simples, e aí eles fazem, eles gostam, se alegram. Sempre assim, eu não entendo por que ele se alegra. Sabe por que você não entende? Porque você não crê. Comece a fazer também grito de guerra. Comece a fazer imersão. Aí você vai entender. Deus, ele opera, irmãos, por meio de nossa fé. Sabe? A capacidade de crer nossa fé. Cada um de nós, diante do Senhor, sabe? Nós recebemos uma porção de terra.
um quinhão, nós fomos aquinhoados, né? Eu acho que a expressão é essa, com uma porção da boa terra. Lá de Deuteronômio, lembra? Deuteronômio capítulo 8, aquela terra, ela representa quem? A boa terra, Cristo. E cada um de nós recebeu uma porção dessa terra. Agora, cabe a nós trabalhar nela, que é a nossa fé. Quando Deus, Ele fala, Ele está nos dando, irmãos, sabe, a semente divina, que é a palavra de Deus, para ser trabalhada. Mas quando Ele dá a semente, você precisa trabalhar na terra. Em outras palavras, você precisa crer e praticar. Aí você vai ver frutos acontecendo na sua vida. Por que os frutos não estão acontecendo na sua vida? Que você está recebendo a palavra e está perguntando, o que é que eu faço com isso, né? O que é que eu faço? Dá certo? Será que vai dar certo? E quando você está aí, se dá certo ou não dá certo, pois as crianças, os adolescentes, sabe? Os jovens estão já colhendo os frutos. Colhendo os frutos. Você está perdendo tempo. Às vezes tem agricultor que olha para o céu, né? E vai chover. Aí já trabalha na terra, né? E cultiva ela e tal, né? Esperando a chuva. E outros que ficam assim, eu não sei, né? E se eu plantar e perder minha semente? E fica questionando. Aí quando vem a chuva, né? Aí como é que pode, né? Fulano, né? Por que fulano deu, produziu, colheu e você não? Porque você ficou questionando se ia chover ou não. De acordo com Salmos 110, irmãos, essa profecia já está acontecendo nos nossos dias. O Senhor está como gotas do orvalho, Ele está regando a terra. Quem são essas gotas do orvalho? São essas pessoas simples, sabe? Essas crianças, esses jovens, adolescentes. E graças ao Senhor, irmãos, que tem alguma história no meio também. Não vamos ficar de fora, vamos nos envolver. Então, ouvir o Filho de Deus é importante para que nós possamos, sabe, avançar. E não permitir que o inimigo de Deus, ele nos seduza, sabe, que ele nos enrede com suas filosofias, com suas vãs sutilezas, que na verdade só nos leva a ficarmos complicados, né, desobedientes, descrentes. Essa é a palavra correta. Por que alguns têm se afastado? Alguns descrentes, quando eu falo descrente, não é porque perdeu a salvação, é porque não creem na palavra de Deus e não a pratica. E esses têm deixado de reunir, têm abandonado. Ô irmão, não tem mais tempo para nós abandonarmos, né? No finalzinho da era, né? A Aurora, né? Ela já está, eu acho que a Aurora, sabe, irmãos, já avançou bastante, né? Aqueles que conseguem ver por meio de telescópios, já nos alertaram há muito tempo. Já nos alertaram há muito tempo. E o dia está raiando. E se nós ficarmos ainda, né, esperando ver se realmente está raiando ou não, aí você vai entrar na aurora cívica, né? Você vai ver aquilo que todo mundo está vendo. Mas nesse período, os primeiros já teriam sido arrebatados. Infelizmente, eu sei que vai ser dessa maneira. Muitos só vão acordar quando o sol raiar. Sabe? Quando as coisas começarem a acontecer e que realmente eles começarem a ver. Aí eles vão despertar. Aí vai procurar Assis. Onde é que está Assis? Assis já vai, né? Ele deu ouvido, né? Aos, como é que chama? Astrônomos, né? Deu ouvido aos astrônomos, né? Alertou, que foi alertado, né, acerca da aurora que estava por vir, se preparou, né, como aquelas virgens prudentes, armazenou azeite na sua vasilha. Aí, quando vieram procurar Assis, onde é que estava Assis? Já estava desfrutando das bodas com o Senhor, já foi arrebatado. Senhor Jesus. Então, irmãos, o Senhor, Ele está nos dando a palavra do Filho de Deus, e só ao Filho de Deus nós devemos ouvir. Aqui mostra também que Ele tem olhos como chama de fogo. Para quê? Para prescrutar e infundir o fogo em nós, purificando tudo o que Ele prescrutar. O que há nesse falar de Deus, o que há de negativo, sabe, em nós, esse falar Ele purifica, certo? Os olhos, não vai dar tempo aqui de eu entrar aqui, tá certo? E ele fala também de pés semelhante ao bronze polido. O bronze na Bíblia, né, representa julgamento,
Sempre que nós ouvirmos essa expressão bronze, né, refere a julgamento. Então mostra que ele foi provado e aprovado, tá certo, em seu modo de agir e em seu modo de andar. Então o Senhor, como Filho de Deus, ele está nos falando. E esse falar, como olhos, né, como chama de fogo, que prescruta o nosso interior, esquadrinha, né, como diz aquele hino, ele esquadrinha o nosso interior. Ele expõe tudo que somos, tá certo? E queima tudo aquilo que nós somos. O mover de Deus atual hoje está dessa maneira. Esses olhos, ele em Apocalipse está relacionado aos 7 Espíritos de Deus. E lá em Zacarias está relacionado à pedra, que diz respeito à edificação da igreja. Aquela pedra, ela também representa e ela tem os olhos de Deus voltados para ela. Hoje o Espírito, ele está intensificado em sua completude, sabe? Esse Espírito, ele está, como é que chama? Turbinado, né? Ele foi potencializado para a era em que vivemos hoje. Porque se assim não for, irmão, não ficaria um de nós. Não ficaria um de nós. A Bíblia fala que quando o Senhor voltar, no final dos tempos, o amor de quase todos vai se esfriar. Por que vai se esfriar? Porque deixou de ouvir o falar do Filho de Deus. E por deixar de ouvir o falar do Filho de Deus, esse fogo não purificou. Para que o fogo ele vai nos purificar? Lembra o que eu falei ontem? Ele tem o objetivo, irmãos, de provar-nos. Mas não para acabar conosco, mas é de aprovar-nos. Hoje nós estamos sendo provados. Eu creio que muitos de nós aqui estão sendo provados em todos os aspectos. Então nós vamos ouvir muitas coisas ainda, né? Vamos ouvir muitas coisas. Mas Deus ele não vai parar de falar. Não vai parar de falar. E a quem nós ouvirmos vai determinar se nós vamos manter o nosso amor fervendo, nosso amor, sabe, como aquele primeiro amor que a igreja em Éfeso perdeu. A quem nós ouvimos? Se você começar a dar ouvido a outras coisas que não é o Filho de Deus, com certeza o amor seu vai se esfriar. Por isso que nós devemos dar atenção apenas ao falar do Filho de Deus. Amém? Que o Senhor ele possa aquecer o nosso coração, ele possa, né, aqui no versículo 19 diz assim: conheço as tuas obras, o teu amor, a tua fé. Isso mostra que mesmo no meio da igreja em Tiatira ainda havia remanescente aqueles que eram fiéis ao Senhor. E o Senhor reconhece isso. Por exemplo, eu tinha alguns nomes aqui, mas um que é bem conhecido nosso, por exemplo, Madame Guyon. Madame Guyon, vocês sabem quem ela era? Ela era uma católica. Mas ela foi fiel ao Senhor. Ela teve uma profunda experiência de cruz com o Senhor. E ela foi fiel em sua época. Ela tinha amor, sabe, perseverança. Ela não, tanto que, claro, não estou aqui para entrar nessa questão das práticas de Madame Guyon, né? Ela era uma jovem, bonita, e ela orou ao Senhor que se aquilo era um empecilho para que ela pudesse servir ao Senhor, o Senhor retirasse, né? E se você for ver a história dela, ela pegou, se eu não me engano, foi varíola. E ela ficou toda, né, o rosto que é cheio de mancha, né, como se fosse feridas. Você imagina só, né? Ser um rostinho assim de bebê, bonitinho, né? Todo lisinho, é cheio de pereba, né? A expressão mais, desculpa assim eu falar, mas é mais ou menos isso, né? É mais ou menos isso, né? Por mais bonito que você seja, né, as pessoas vão ficar. Então não precisa, tá bom, irmão? Não precisamos pedir ao Senhor sofrimentos. Não precisamos pedir ao Senhor sofrimentos. Os sofrimentos vão vir naturalmente à medida que nós nos consagramos ao Senhor. Paulo falava que preenchia o que restava das aflições de Cristo, em favor do seu corpo, que é a igreja. Nós sofremos hoje, não é por nossas coisas, mas é por causa do seu corpo, que é a igreja, por causa do corpo de Cristo. Amém? Senhor Jesus, então, ao ouvir esse falar, essas pessoas, algumas ainda permaneceram fiéis ao Senhor, e até muitas foram perseguidas naquele período, né? Naquele período se instalou a Inquisição. Qual era o objetivo da Inquisição?
era exatamente perseguir aqueles que não concordavam com a direção que a igreja estava andando. E eles eram contras. E por serem contra aquilo que Satanás instituiu na igreja, eles foram perseguidos e taxados de bruxas, né, de feiticeiros. Se você vivesse nessa época e quisesse pregar a palavra, não era permitido. E se assim continuasse, você era morto. Então, muitos ali foram martirizados nessa época por serem fiéis ao Senhor. E o que nós já vimos, né, em mensagens que o irmão já falou para nós, principalmente depois que você chega no final da igreja em Tiatira, para o início do século XVI, que começa, né, a reforma. Por exemplo, o período como é o nome daquele do comportor? Valdo. Ele não participou da reforma, mas ele foi precursor, um dos precursores da reforma. Ele viveu em uma época que é da igreja em Tiatira, nesse período, e que a palavra não era permitida ser difundida, mas ele arriscou a sua vida, assim como muitos da sua época, e levaram a palavra de Deus. E é hoje o que o Senhor, e esse exemplo nós tomamos e praticamos até hoje por meio dos nossos comportores. Eles pegam a palavra, que são a palavra impressa de Deus, e eles têm levado essa palavra às pessoas. Então, o que nós fazemos não é vender livros. Nós não vendemos livros, nós semeamos a palavra de Deus. Tá certo? Nós semeamos a palavra de Deus. Nós saímos, né, os comportores de tempo integral, os comportores dinâmicos, os comportores por hora, os comportores por oportunidades. Todos nós podemos estar envolvidos com essa prática de irmãos que viveram nessa época e foram contra, né, o sistema instaurado no meio da igreja. E por eles terem sido fiéis, eles também são vencedores. Né? Eles também são vencedores. Por isso que no final dessa carta ainda diz que o Senhor fala que havia o povo dele ali. Ainda havia filhos de Deus ali. Por isso que eu estou falando no início desse final dessa mensagem, que essa é a nossa história. Então nós passamos por ela, tá certo? Quando você olhar de novo para a carta, as 7 igrejas de Apocalipse, lembre, irmãos, essa é a história da igreja, da qual todos nós fazemos parte. E nós estamos vendo não só os aspectos positivos, mas também é importante ver esses aspectos negativos em que a igreja se envolveu, para servir de exemplo para nós, dos quais, como fala Paulo, né, os finais dos tempos têm chegado. Essa palavra, irmãos, é para nós, aos quais o final do tempo tem chegado. Paulo já falava para aqueles irmãos, mas na verdade, irmãos, profeticamente, podemos dizer que ele estava falando essa palavra para quem? Para nós. Então, para quem é essa palavra? Diga assim, para mim. Essa palavra é para mim, tá certo? Nós já estamos no final da era. O Senhor está voltando, irmãos, e nós não podemos cair nos mesmos erros de desobediência e incredulidade que eles caíram, para não ficar prostrado no deserto. Eu quero entrar na boa terra. Eu preciso não só... Você lembra que quem entrou na boa terra foi quem? As crianças, os adolescentes, os jovens, mas havia ali duas toras, né? 2 toras que era quem? Josué e Calebe. Então não é só criança, não é só adolescente, não é só jovem que está apto para entrar. Se tivermos o mesmo espírito que aquelas 2 toras, Josué e Calebe, nós também vamos entrar na boa terra. Amém? Jesus é o Senhor. Desculpe ter passado do tempo, mas ainda dá tempo dos irmãos compartilhar. Amém?